vamos apresentar neste vídeo os princípios fundamentais da doutrina espírita, que são ensinos transmitidos pelos espíritos superiores na codificação de Allan Kardec, e dela fazem parte. No entanto, não se encontram organizados desta forma nos livros que pertencem a este trabalho estruturado pelo nosso codificador. Na verdade, no item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec relacionou vários fundamentos, vários princípios, e dentre esses, que são mais de 30, elegeu-se 5 como sendo os princípios da doutrina. Seriam eles a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a pluralidade das existências ou a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. Nós verificamos que algumas casas espíritas, pelo Brasil afora, utilizam, além desses 5, outros tantos. Mas, particularmente em nossa cidade, Belo Horizonte, talvez na região de Minas Gerais e fora do estado, foram adotados 15 princípios fundamentais, conforme uma estruturação proposta nos anos 1950 pela União Espírita Mineira. Dessa forma, nós vamos apresentar de acordo com esta classificação e, naturalmente, devemos deixar claro que o que pretendemos fazer aqui é apresentar algumas noções e não aprofundarmos em cada um, porque senão o material ficaria muito extenso. Os 15 princípios fundamentais são os seguintes: Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossas vidas e ação dos espíritos na natureza. Portanto, é uma estruturação didática para nos ajudar a explorar o arcabouço doutrinário e realmente é de grande valia para nós. Vamos então ao primeiro princípio, Deus. Livro dos Espíritos, parte primeira das causas primárias, capítulo 1, questão número 1. Kardec perguntou aos espíritos superiores que o assessoravam na codificação do Espiritismo: que é Deus? E a resposta foi: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é a causalidade absoluta da qual se origina tudo o que existe. A pergunta foi feita sem uma preconcepção de Deus ser uma pessoa. Quem é Deus? A pergunta foi genérica: que é Deus? E Camille Flammarion, um dos companheiros de Kardec que o assessoraram neste trabalho, um dos contemporâneos de Kardec, ele afirma no livro Deus na Natureza que Deus é a força inteligente, universal e invisível que constrói sem cessar a obra da natureza. Na questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec prossegue com a seguinte pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Portanto, Deus pode ser explorado nos confins do microcosmo e do macrocosmo. E nós, usando a nossa inteligência, a nossa perspicácia, a nossa sensatez, vamos perceber como somos pequenos diante da grandiosidade da obra da criação. Como afirma Kardec no livro A Gênese, Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Então, somente com os olhos cerrados pelo orgulho e pelo egoísmo, o homem pode descartar Deus como uma hipótese
enxergá-lo como menor do que a si próprio e não compreender a grandiosidade da sua criação. A questão do antropomorfismo, ou seja, Deus como uma figura humana, como é retratado em muitas gravuras, pinturas, que nós vemos aí nos afrescos, né, desde a antiguidade, nós temos que reportar ao livro Gênesis da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26, onde se lê: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Mas é uma conclusão errada, não se trata da forma material. É uma imagem, é uma semelhança do princípio da constituição íntima do Espírito, da centelha divina, que emana do Criador. E Jesus explica a natureza espiritual de Deus, que ficou registrado pelo evangelista João, no capítulo 4, versículo 24, quando Jesus disse: "Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade." Portanto, Deus tem essa concepção espiritual que não é inteligível para todos nós, para nosso nível de evolução espiritual. E nós encontramos também em João, no capítulo 1, versículo 18, "Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai é que o revelou." Portanto, Deus não pode ser visto com os nossos olhos, com a nossa percepção. Allan Kardec, ele explica isso na questão número 10 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta: "Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus?" Os espíritos respondem: "Não. Falta-lhe para isso o sentido." Portanto, a ampliação da percepção ou compreensão de Deus, ela vai sendo cada vez maior à medida que o espírito se depura e evolui. Então, Deus somente será compreendido quando o homem for, aos poucos, atingindo em espírito o campo da perfeição e tornar-se espírito puro, como está registrado na sexta bem-aventurança de Mateus, no Sermão do Monte: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Portanto, a compreensão, a percepção de Deus, ela vai pressupor essa pureza de coração, ou seja, o espírito alcançar pelo progresso espiritual um estágio onde ele já venceu todas as suas imperfeições. Nós podemos, naturalmente, apesar de não termos essa visão, essa compreensão plena de Deus, nós podemos deduzir alguns dos seus principais atributos. Poderíamos relacionar, como nós encontramos também na obra de Kardec, que seria Deus perfeito, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom. É importante dizer que Deus não é objeto de estudo do Espiritismo. Isso nós percebemos pela uma afirmação dos Espíritos na questão número 14, cuja resposta é dada da seguinte forma: "Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto, donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na verdade nada saberíeis." Portanto, Deus não deve fazer parte da nossa preocupação como objeto de estudo, mas nós devemos entender Deus conforme Jesus trouxe para nós o seu conceito, a sua concepção. E vamos falar disso a seguir, quando vamos penetrar, então, o segundo princípio fundamental da doutrina espírita: Jesus. Então, de acordo com o Espiritismo, Jesus não é o Deus absoluto. Jesus é um dos Cristos de Deus, que são os executores de sua vontade soberana. Deus é o Criador e Jesus é co-criador em plano maior. Ora, de onde vem essa expressão co-criador de plano maior? Foi uma explicação dada pelo espírito André Luiz
na obra Evolução em Dois Mundos. Nós vamos ler alguns trechos para facilitar o nosso entendimento. Primeiro, ele se reportou ao plasma divino. Fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do Todo Sábio. Neste elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Em seguida vem a explicação, co-criador em plano maior. Inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Portanto, o Cristo Jesus é classificado, é categorizado como sendo um desses espíritos puros capazes de criar corpos estelares, ou seja, ele auxilia o Criador na sua obra, é o co-criador. E nós vemos realmente o registro do Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele afirma que Jesus pertencia à comunidade de espíritos puros, seres angélicos e perfeitos, sendo dessa comunidade um dos membros, e que se já reuniu aqui na região do cosmos, em torno da Terra, por duas oportunidades. A primeira, quando a Terra, o globo terrestre, se desprendia da nebulosa solar, quando, nessa oportunidade, Jesus dirigiu a formação do nosso planeta, como diz Emmanuel, no tempo e no espaço, para formar as balizas do nosso sistema cosmogônico e o prelúdio da vida na matéria em ignição no nosso planeta. E a segunda vez que Jesus esteve na nossa região foi aquela que ficou registrada na Bíblia, no Novo Testamento, quando ele veio trazer para nós o seu evangelho de amor, o seu evangelho que se traduziu na expressão da obra de Deus, da lei divina para a humanidade. João Evangelista, no capítulo 1, versículo 10, ele esclarece que, falando a respeito desse Cristo, de Jesus, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. João capítulo 1, versículo 10. Por esse motivo, nós consideramos Jesus o governador espiritual do planeta Terra. Alguns argumentam, quando Jesus afirma, eu e meu Pai somos um. Não seria Jesus, então, o próprio Deus? Emmanuel, o Espírito Emmanuel, esclarece no livro O Consolador, na questão número 288. É um livro de perguntas ao Espírito Emmanuel e de suas respostas. Meu Pai e eu somos um. Poderemos receber mais alguns esclarecimentos sobre essa afirmativa do Cristo? Então, Emmanuel responde, a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta Terra. E João afirma, ainda no capítulo 1, versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus é esse ser angelical, um espírito puro, um espírito que alcançou um grau de perfeição a ponto de ser designado para determinar as balizas e ajudar a construir, porque ele teve também os seus emissários, os seus ajudantes, o planeta Terra, e veio para nos ajudar, para nos amparar com a sua boa nova de amor. Desceu lá das regiões angelicais para os sítios sombrios da matéria e procurou traduzir da melhor maneira possível ao nosso entendimento o pensamento de Deus em palavras e principalmente em exemplos vivos que se tornaram referência, lições eternas para a humanidade. Portanto, o Evangelho de Jesus é a mensagem mais preciosa do céu à terra, através do qual nos trouxe o conhecimento
da humanidade da imagem paternal de Deus, e não aquele Deus humano com imperfeições, como colérico, vingativo. Jesus trouxe para nós a imagem de Deus como o Pai, a sua paternidade, e através disso ele nos apresentou um roteiro de libertação espiritual, estabelecendo então bases para o contato entre as criaturas, nós e o nosso Criador, cuja essência é o amor a Deus, testificado pelo amor ao próximo, que é o caminho para se chegar a Deus. Kardec registrou, então, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam, Jesus. Portanto, Jesus se constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Nosso terceiro fundamento é o Espírito. Deus, Espírito e matéria constituem os elementos gerais do universo. Espírito é o objeto de estudo do Espiritismo, o que é, como e onde se manifesta, a que leis está sujeito. Na questão 22 do Livro dos Espíritos, item A, foi feita a seguinte pergunta aos espíritos superiores: que definição podeis dar da matéria? A resposta foi: a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ok. Então vem a questão 23. Que é espírito? E a resposta foi: o princípio inteligente do universo. Na questão seguinte, Kardec então quis saber: espírito é sinônimo de inteligência? Os espíritos responderam: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Portanto, espírito é o princípio inteligente, no estágio que nós nos encontramos, o estágio hominal, onde ele alcança o raciocínio, a inteligência, herdado das fases anteriores de sua evolução. Então vamos ver aqui agora sobre a origem e a natureza dos espíritos. Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Uma pergunta parecida com a anterior. Os espíritos responderam: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. O Kardec quis saber mais: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus em toda a eternidade? Os espíritos responderam: olha, se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Então, espírito é criação, não existe desde o princípio, porque, na verdade, Deus não tem princípio. Os espíritos superiores afirmam ainda em O Livro dos Espíritos que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então não sabemos como, quando os espíritos no estágio do homem, espírito hominal, foram criados. Nós mencionamos assim, espírito no estágio hominal, porque temos que admitir que nos animais, por exemplo, há um princípio inteligente animando os corpos animais, mas não estão no nosso estágio evolutivo, estão em estágio evolutivo anterior. Muito bem. Na questão 82, Kardec questiona: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então continua sendo para nós
impossível compreender de que o espírito é feito, porque nós não podemos confundir o espírito com o que vamos explicar em seguida, que é o perispírito, que é o invólucro do espírito. Então, o espírito é algo incorpóreo, é feito de algo quintessenciado. O Kardec quis, então, saber se os espíritos têm uma forma determinada, limitada, constante. E a resposta foi: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Olha a dificuldade para nós compreendermos o que seja o espírito. As palavras em nossa língua portuguesa, na tradução do francês do original do Livro dos Espíritos, as palavras utilizadas para poder definir o espírito, o que seria um clarão, uma chama, uma centelha etérea. Então é algo realmente que fica muito assim no campo da nossa imaginação. O que interessa saber é que espírito é uma individualidade e que o principal atributo do espírito é a inteligência. Vamos então ao quarto fundamento da doutrina espírita, perispírito. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Perguntou Kardec. A resposta foi: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Olha que interessante como os espíritos nos deram noção do que seja o perispírito, esse corpo que envolve o princípio inteligente, o espírito, que seria algo, uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas para os espíritos superiores ela é grosseira, para nós é etérea, nós não a percebemos, mas para os espíritos mais evoluídos trata-se de algo mais materializado e chegam a dizer que através dela o espírito pode se elevar na atmosfera, pode se transportar aonde ele quer. Naturalmente, os médiuns com vidência percebem a presença de espíritos, muitas vezes percebem a sua forma, mas na verdade estão percebendo a forma do perispírito e não do espírito. Cada espírito vai ter, naturalmente, o seu perispírito próprio. O Kardec deu a seguinte explicação por que ele utilizou esse nome, perispírito. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Portanto, esse termo foi uma criação, uma escolha de Allan Kardec. Mais outra pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Os espíritos responderam: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Aí entra naturalmente um princípio que nós vamos ver lá na frente, a pluralidade dos mundos habitados. Mas nós vemos aqui que do fluido, o fluido cósmico, o fluido universal típico ou próprio, característico de cada planeta, de cada globo, de cada astro onde estão espíritos, dali é retirado o material para compor o fluido do perispírito daquele habitante daquele planeta. O que é esse fluido universal? Ora, os espíritos explicaram que, permeando o universo, existe um elemento primitivo, denominado fluido universal, que tem essa composição etérea, sendo que todos os elementos, inclusive materiais, são formas modificadas desse fluido. O fluido universal seria, portanto, a matéria básica do universo, que se apresenta em dois estados, etéreo ou imponderável, que seria o seu estado primitivo normal, e um outro estado que seria material ou ponderável. Uma coisa importante para o prosseguimento do nosso estudo é que esses fluidos espirituais,
os fluidos que compõem o universo, o fluido que compõe o nosso perispírito, eles são impressionáveis pelo pensamento dos encarnados e dos desencarnados. E com isso eles podem se tornar mais puros ou impuros, dependendo das boas ou más qualidades das vibrações dos sentimentos dos quais se originam. Por isso, por exemplo, quando nós estamos pensamento elevado fazendo uma prece, nós estamos impressionando os fluidos ao nosso derredor, os fluidos do nosso próprio perispírito, com qualidades de purificação, de elevação. E a recíproca é exatamente o contrário, né? Se a gente está com vibrações ruins, com pensamentos de vingança, de ódio, de alguma coisa nociva, pode influenciar negativamente os fluidos do nosso próprio perispírito. Disse que, então, para o espírito, o pensamento e a vontade eles são como a mão para o homem. Então, eles dão aos fluidos direção, eles se aglomeram, se combinam, se dispersam, se organizam. Ou seja, os fluidos podem ser impressionáveis através desses impulsos do pensamento e da vontade. E através dos fluidos do seu perispírito, um espírito pode se fazer visível a um encarnado que possua a vidência, né? A dupla vista. Referindo-se à forma do perispírito, é esclarecido na questão 95 de O Livro dos Espíritos que o perispírito toma a forma que o espírito queira. Naturalmente, para espíritos que já têm um certo nível de evolução, eles podem escolher adotar a forma que desejam. Em outros casos, o perispírito vai ser consequência dos seus pensamentos. Por isso, muitas vezes, os espíritos têm perispíritos com deformidades, mostrando manchas, mostrando realmente o seu atraso moral. E outros vão ter o perispírito etéreo, iluminado, fluídico, né? Angelical. Mas, através desse controle do fluido, pelo pensamento, pelas suas vibrações, o perispírito pode ter a forma desejada pelo espírito e pode se tornar visível. Por isso, a percepção através da vidência dos médiuns. Portanto, o perispírito é um corpo intermediário entre o espírito, o princípio inteligente do universo, e a matéria, que é muito grosseira para o espírito se comunicar diretamente com ela. Então, através do perispírito, o espírito transmite à matéria as suas ordens, os seus impulsos, e recebe de volta as impressões, no caso, através do nosso corpo físico. Como o perispírito é formado por fluido universal, fluido cósmico, e é impressionável pelo nosso pensamento, ele pode ter, então, uma constituição mais pura ou mais grosseira, dependendo justamente do nível evolutivo do espírito. Então, o nosso perispírito ele pode ser corrompido pelos nossos pensamentos, quando são pensamentos atrasados, naturalmente também as nossas ações, as nossas atitudes. E o perispírito, por influenciar diretamente o nosso corpo físico, ele pode se comunicar com o corpo físico, dando impressões salutares ou impressões nocivas, pelas quais nós vamos agregando enfermidades. Então, olha que interessante. Através do nosso pensamento, da nossa conduta moral, nós podemos comunicar para o nosso corpo saúde, para o corpo físico, ou podemos transmitir doenças que vêm justamente em função daquilo que nós estamos carregando no nosso perispírito. É justamente por isso que muitas vezes o espírito, apesar de desencarnar, ele mantém o seu perispírito com uma carga negativa, com desequilíbrios na sua formação, e quando o espírito reencarna, ele traz aquilo de volta e emana para o corpo físico através de doenças que vêm já próprias da reencarnação. É um processo que a gente teria que explorar com explicações mais aprofundadas, mas vamos ficar por aqui. Quais seriam as principais funções do perispírito?
O perispírito tem função de contenção do espírito, de ligação entre o espírito e o corpo físico e de intercâmbio, como nós explicamos, por essa transmissão num sentido e no outro sentido entre o espírito e o corpo material. Quais as principais características do perispírito? Em primeiro lugar, é uma fonte fluídica permanente. O perispírito acompanha o espírito após a desencarnação e isso vai se dar em todas as reencarnações futuras, inclusive quando o espírito já estiver mais evoluído em mundos mais etéreos, ele vai ter o perispírito mais etéreo também e não tão grosseiro como é o nosso em termos relativos. O perispírito também, ele é o identificador do grau evolutivo do espírito, porque pela natureza do fluido que o compõe, é possível identificar se o espírito está mais evoluído moralmente ou mais atrasado moralmente. O perispírito se purifica de acordo com a evolução do espírito. Ele é mais sutil ou grosseiro de acordo com a natureza do globo, como nós já explicamos, né? Mundos mais evoluídos ou menos evoluídos. E por último, a única forma de limpar o perispírito definitivamente é através da moralização do espírito. Ou seja, se nós queremos limpar, depurar o nosso perispírito, nós precisamos passar a ter pensamentos mais elevados, mudar a nossa conduta para conduta com ações alinhadas à lei de Deus. É assim que nós vamos, aos poucos, progredindo moralmente e nessas vibrações boas nós vamos mudando o estado, né, a constituição fluídica do nosso próprio perispírito. Vamos agora, então, para o quinto princípio fundamental da doutrina espírita, evolução. A evolução é o desenvolvimento progressivo, contínuo e ordenado a que está sujeita toda a obra da criação. É um mecanismo que se verifica simultaneamente, de forma lenta e gradativa, tanto no princípio material, que promove transformações do organismo físico, dos globos, como no princípio espiritual, que faz moradas provisórias nos mundos materiais, utilizando-se de inúmeros corpos, encarnando e desencarnando periodicamente. Então, a evolução, ela é uma determinação de Deus para que todos os seres animados e inanimados alcancem a sua característica intrínseca, que é a perfeição. Então, nada na natureza permanece estacionário. Homens, animais, vegetais e minerais evoluem lado a lado. Se o progresso material ele pode ser percebido pelos seus aspectos exteriores, o progresso espiritual ele só pode ser avaliado pelo grau de adiantamento moral do espírito, também pelo seu avanço intelectual. Então, com relação à progressão dos espíritos, Kardec questionou na questão 114 de O Livro dos Espíritos o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Ele quis dizer, o espírito é criado bom? O espírito é criado mal? Ou é o próprio espírito que tem que se melhorar? A resposta: são os espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Na questão seguinte, os espíritos completaram: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, assim funciona a criação. O espírito é criado simples e ignorante. Usando do seu livre-arbítrio relativo, que vai se ampliando aos poucos, como nós veremos, ele vai experimentando o bem e o mal. À medida que ele se esforça a caminhar na direção do bem, ou seja, alinhado à lei de Deus, que é a lei de amor, ele vai se aperfeiçoando
e a partir daí ele vai se aproximando de Deus. Então, na questão 116, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, ou seja, os espíritos podem permanecer atrasados lá nessa simplicidade, nessa ignorância eternamente? A resposta é taxativa. Não. Todos se tornarão perfeitos. Nós vemos aí então um determinismo. Todos nós, todos os espíritos, teremos de alcançar a perfeição. Então, existe na lei de Deus um mecanismo para nos impulsionar à perfeição. Se não for pelo esforço próprio, vai ser através dos mecanismos da dor e do sofrimento, que vai esse mecanismo, nos levar aos poucos a uma elevação moral para alcançarmos gradativamente essa perfeição. Outra pergunta, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? A resposta, certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Então é possível, portanto, alcançar um progresso moral mais eficiente, mais rápido. Para isso, o espírito tem que se lançar ao esforço próprio e, como está dito aqui nessa resposta, é preciso de submissão, ou seja, humildade, obediência, conhecer-se e conhecer a lei de Deus, perceber onde está o erro, onde está essa diferença entre o que temos feito e o que é o desejado, o que é esperado de nós. E à medida que a gente vai se alinhando a essa lei, nós vamos então superando as nossas deficiências e aos poucos alcançando cada vez mais essa proximidade do Pai através da perfeição. Temos ainda uma questão muito interessante elaborada por Allan Kardec aos espíritos superiores que nos ajudam a entender ainda mais esse mecanismo evolutivo. Porque ele perguntou na questão 118, podem os espíritos degenerar? E a resposta também foi taxativa, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Interessante nós verificarmos, portanto, que à medida que o espírito simples e ignorante vai evoluindo, ele pode chegar num ponto que ele, vamos dizer, ele para de praticar o bem, ele passa a praticar o mal, ele age contrário à lei de Deus. Mas isso não é considerado um atraso, ele apenas estaciona, porque ele vai ter que arcar com todas as ações que ele cometeu ali equivocadamente, os seus erros, ele vai ter que arcar com aquilo. Portanto, é considerado que o espírito ele estaciona quando ele deixa de se alinhar à lei de Deus e de praticar o bem. Mas a partir dali, ele pode, por decisão própria, retomar o ponto, o caminho que estava e continuar no caminho para Deus. O Kardec perguntou ainda por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal. A resposta é a seguinte, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os apenas simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Portanto, meus irmãos, enquanto a filosofia e a ciência limitam o entendimento de evolução no plano físico, o Espiritismo considera o seu efeito no plano espiritual, no mundo dos espíritos, no campo espiritual. E para que a evolução do espírito ocorra conscientemente, ele precisa se empenhar na sua renovação interior, com a disciplina do estudo para auxiliar o seu intelecto, da reflexão sobre a moral e a ética e também da assimilação desse aprendizado, colocando em prática as coisas que aprendeu para trilhar o caminho do bem. Observando-se, portanto, e conhecendo a si mesmo, como nós já explicamos, ele poderá agregar virtudes e eliminar as suas imperfeições. Seria aquilo que Jesus veio nos indicar o caminho, a busca pelo reino divino dentro de nós mesmos,
no seu caminho de depuração, ele vai ter de experimentar provação e dor, mas também felicidade à medida que compreender a lei de Deus e cumprir os seus deveres para com ela. Na sequência natural dos nossos princípios, já mencionamos e vamos agora aprofundar na questão do livre-arbítrio, nosso sexto princípio fundamental, que seria a liberdade de escolha que o espírito possui com a permissão de Deus. Os espíritos desenvolvem seu livre-arbítrio à medida que eles adquirem consciência de si mesmos, o que equivale a dizer paralelamente ao desenvolvimento da sua inteligência e do seu raciocínio. Nós vimos que os espíritos criados simples e ignorantes, ou seja, todos iguais, todos no mesmo nível, possuem, portanto, a mesma aptidão para o bem quanto para o mal. Seguir ou não um ou outro caminho, é o resultado de um conjunto de decisões que vão determinar o seu grau de adiantamento ou de atraso moral. À medida que o bem e o mal se tornam mais compreensíveis ao espírito, aumenta a responsabilidade pelos seus atos. Nós encontramos esse pensamento muito bem esclarecido pelo espírito André Luiz no livro Ação e Reação, onde ele registrou o seguinte: quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. E também, quanto mais luz no entendimento, mais agudo o pesar de haver cometido a falta. Portanto, conhecimento nos traz responsabilidade e entendimento nos traz sentimento de culpa e de arrependimento quando ferimos a lei de Deus. Quando Deus nos concede o livre-arbítrio, ele consente que nós edifiquemos conscientemente o nosso progresso e que tenhamos mérito pelas nossas obras. Mas nós devemos reconhecer que a nossa liberdade, esse livre-arbítrio, ele vai ser sempre relativo ao nosso estágio espiritual. Vamos falar um pouco a respeito de determinismo. No livro O Consolador, na questão 132, o espírito Emmanuel esclarece o seguinte: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, o determinismo, ele é absoluto nas camadas mais baixas evolutivas, por exemplo, nos animais e entre os silvícolas. E o segundo se amplia com os valores da educação e da experiência. Portanto, o homem, à medida que se torna responsável, ele organiza o próprio determinismo de sua existência. Ele pode aumentar, agravar o determinismo ou amenizar os seus rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores. Para exemplificar, um espírito, um encarnado, que comete muitos crimes, que viola a lei divina, ele terá de arcar com as consequências dos seus atos. Isso implica um determinismo futuro, onde ele terá de atravessar uma estrada de reparações, e com isso ele perde o seu livre-arbítrio. Ele perde o livre-arbítrio, por exemplo, quando ele retorna com um corpo limitado, com um corpo constrangido, com um corpo físico que não lhe dará plena liberdade. Isso é apenas um exemplo de como que o homem pode definir, em maior ou menor grau, o seu determinismo futuro. Vamos agora ao sétimo princípio fundamental da doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Nada ocorre por acaso no universo, porque existe um encadeamento de acontecimentos que são regidos por leis naturais que correlacionam causas aos seus respectivos efeitos. E as nossas vidas, por sermos parte integrante da obra da criação, estão também sujeitas a esse princípio, causa e efeito, conhecido ainda como ação e reação. Nós possuímos o livre-arbítrio, podemos tomar decisões
e usufruirmos de uma liberdade relativa de acordo com aquilo que houvermos conquistado. Entretanto, os nossos atos, bons ou maus, eles podem ser representados por uma semeadura. E a colheita vai ser em função do tipo de semente plantada, justamente porque a lei divina é absolutamente justa. Então, o bem praticado vai resultar em libertação, assim como o mal vai resultar aprisionamento. Na questão 964 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou: será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos compensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Olha só a resposta. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Muito interessante essa abordagem, porque vem trazer para nós que não temos a figura de Deus tomando conta de nós ali pessoalmente de tudo que a gente faz. O que existe é a lei de causa e efeito à qual nós estamos sujeitos. Então, muitas vezes, delitos que podemos considerar pequenos e insignificantes, eles estão sendo registrados no nosso prontuário espiritual e nós teremos de superá-los para alcançar a perfeição. Apesar de que muitas vezes nós julgamos que ninguém viu, ninguém testemunhou, então eu me livrei da falta, isso é um engano. Aquele que numa via pública, por exemplo, suja o passeio, suja o chão de alguma forma, por um mau hábito, pode ter certeza que isso vai ser cobrado para a sua evolução futura de alguma maneira. Nós não sabemos qual será esse mecanismo exatamente, mas para alcançar a perfeição, nós teremos de superar todas as etapas em todos os delitos que nós ainda cometemos. Então nós estamos todos, hoje no presente, construindo o nosso próprio futuro. E, ao mesmo tempo, nós estamos envolvidos, na atualidade, com aquilo que nós plantamos no nosso passado. Estamos vinculados às próprias obras que nós construímos anteriormente. Por isso, nós devemos compreender que os infortúnios a que nós estamos sujeitos, eles podem estar originados de causas de vidas anteriores, vidas pregressas, assim como das atitudes ocorridas nessa própria existência, ainda nesta própria encarnação. Outro detalhe importante é que quando nós estamos desencarnados, nós não fugimos à lei de causa e efeito. Ou seja, a morte física não significa libertação para espírito endividado. Cometemos um crime, passamos desapercebidos com aquele crime. Seja qual ele for, pequeno ou grande, crime significa violação à lei de Deus. Aquilo que nos faz fugir à perfeição. Se nós passarmos a encarnação sem houvermos compensado aquilo que nós fizemos de errado, durante a desencarnação nós haveremos de arcar com as consequências e, quiçá, vamos trazer as consequências ainda, a reparação para encarnação ou reencarnações futuras. Portanto, o espírito ou a alma, ele vai sofrer na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguir corrigir na sua vida corporal. O seu estado futuro, feliz ou desgraçado, vai ser justamente inerente a esse grau de pureza ou de impureza que tiver alcançado. Toda imperfeição vai ser causa de sofrimento e de privação de felicidade. Agora, Deus, o nosso Pai, na sua misericórdia, ele não determinou leis inflexíveis de castigo e de punição.
condenando o homem a penas eternas, irrevogáveis, pelos erros cometidos. A reencarnação vai ser, então, a concessão divina para o recomeço do aprendizado. Será um princípio que nós ainda veremos. O amor cobre a multidão dos pecados, como Pedro registrou na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8. Então, conscientes da lei de causa e efeito, nós podemos e devemos trabalhar incansavelmente na articulação de ideais redentores para a edificação do nosso próprio futuro, atuando com coragem, disciplina e determinação em favor dos semelhantes, sabedores de que o amanhã feliz espelhará o bem de agora. Oitavo princípio fundamental da doutrina espírita: reencarnação. Na obra Caminho, Verdade e Vida, ao comentar a fala de Jesus a Nicodemos, registrada em João, no capítulo 3, versículo 7, onde se lê: não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O autor espiritual Emmanuel esclarece o seguinte: a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência humana representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Essa lição de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida traz uma amplitude de esclarecimentos para nos mostrar como que a reencarnação está alinhada à lei de amor, justiça e caridade paternas. O Livro dos Espíritos esclarece na questão 166 a seguinte pergunta de Kardec: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Portanto, a reencarnação é um determinismo divino para que a gente alcance a perfeição. E ele pergunta mais: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Portanto, é obrigatório reencarnar para evoluir. Mais uma pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? Resposta: sim, todos contamos com muitas existências. Aí vem a pergunta seguinte: qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então fica claro para nós o objetivo divino com a reencarnação. Uma vez só, uma experiência só na matéria, não nos possibilita alcançar a perfeição. Aquele que não alcançou a perfeição numa existência tem que voltar. E voltar tantas vezes aos sítios materiais, quantas forem necessárias para que ele vá aos poucos se depurando e se aproximando de Deus. Então, o número de reencarnações, ele não é limitado, ele depende de quantas vezes são necessárias para que o espírito alcance esse seu estado de pureza. E assim como não é limitado, também não é invariável. Quem caminha depressa se livra de muitas provas, ou seja, há espíritos que alcançam a perfeição mais rapidamente que outros. E após a sua última encarnação,
o espírito se torna bem-aventurado, puro espírito. Portanto, como afirmamos, a reencarnação ela é uma evidência da justiça de Deus pelas chances de reajustamento que o Pai oferece aos filhos que transgridem as suas leis soberanas. A consciência da multiplicidade das existências leva o homem a valorizar as suas encarnações, porque vai incentivá-lo, esse entendimento, a se empenhar pelo seu desenvolvimento espiritual, a se comprometer com as suas transformações íntimas e a enfrentar as suas dificuldades com resignação e com determinação. É preciso dizer ainda que os mecanismos e as condições determinantes da reencarnação são peculiares a cada espírito. O planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito que deseja reencarnar ou por espíritos mais esclarecidos, especialmente designados para essa tarefa. Na primeira situação, quando o próprio espírito interfere no planejamento da sua encarnação futura, o espírito escolhe o gênero de provas por que vai passar, e nisso vai consistir o seu livre-arbítrio. Na outra situação, em que não é dado a ele a opção de opinar pelas suas provas futuras, Deus vai suprir a sua inexperiência, vai traçar o caminho que ele deve seguir, como a gente faz com as crianças que ficam sob nossa tutela. Mas, pouco a pouco, ele vai conseguir, com o seu livre-arbítrio e pelo seu esforço, desenvolver nova forma de proceder e conquistar o direito de escolhas. Com essas possibilidades de interferir ou não no planejamento da sua própria reencarnação, escolher ou não as suas provas, nós podemos avaliar, então, os tipos de reencarnação. Numa classificação mais simples, nós temos as reencarnações de provas, as reencarnações de expiação e as reencarnações missionárias. As reencarnações de provas são aquelas que vão avaliar o aprendizado do espírito. A reencarnação de expiação é aquela em que o espírito terá de reparar os débitos passados. E as reencarnações missionárias seriam aquelas para auxiliar terceiros. Mas nós encontramos também uma classificação um pouco mais detalhada. Por exemplo, a reencarnação compulsória seria aquela que o espírito é acolhido sem prévia concordância dele e até mesmo sem o seu conhecimento. Devido à sua índole, devido ao seu grau de perturbação, ele não consegue analisar o que é melhor para ele na encarnação seguinte, não se torna clara para ele a situação. Ou às vezes as suas faltas são tão graves que elas anulam a sua liberdade de escolha. Então, essa reencarnação compulsória, ela é uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige longas expiações. Aí existe um outro caso, que seriam as reencarnações propostas ou semi-voluntárias, aquela em que leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Ou seja, mentores espirituais estudam sem imposição os seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da sua próxima existência física, tendo em vista a liquidação ou diminuição de dívidas e possibilidades de progresso moral e espiritual. Então há ali um acordo com o espírito para as provas que ele haverá de passar na próxima experiência na matéria, sendo que ele vai compreender o que é melhor para si próprio com vistas à sua evolução. Existem ainda as reencarnações acidentais, ou seja, circunstâncias diversas que promovem a alteração do planejamento reencarnatório, que podem ocorrer sem o detalhamento necessário nos casos de reencarnações acidentais. Por exemplo, uma fecundação que não estava prevista,
por uma união sexual fortuita. Então, nesses casos, vão se encaixar reencarnantes oriundos de, por exemplo, de estupros ou de outros acidentes semelhantes. Naturalmente, o espírito que vai se vincular àquela fecundação, ele vai ser, de alguma forma, ligado com uma interferência do plano espiritual, porque não é o próprio espírito que se liga a essa fecundação. São espíritos especializados que promovem essa união. Quando a coisa é feita de forma programada, aí ela acontece da melhor maneira possível. Quando é fortuita, o espírito vai ser ligado ali com uma avaliação não muito prolongada, não muito bem estruturada em termos das suas necessidades para a sua evolução. A reencarnação missionária, que é o último caso, ela é aquela que é própria, então, de espíritos missionários, espíritos que vêm para ajudar, eles não têm pendências anteriores, eles não têm o que espiar. São espíritos que estão já redimidos perante a lei divina, ou que estão próximos da redenção no plano terreno, e que têm liberdade de escolha, maior liberdade de escolha. Então, muitas vezes o espírito vem numa família simplesmente para ajudar. Ele pode vir até com uma doença grave, mas não significa que ele está espiando, ele está ali para poder promover uma evolução daquele grupo familiar e seguir adiante. Também chegam, por esse meio das encarnações missionárias, espíritos com um desempenho de tarefas elevadas no segmento do conhecimento humano, nas ciências, na filosofia, na religião, muitas vezes em espírito com a missão de ajudar a humanidade a evoluir. Existe ainda um tópico que nós precisamos mencionar ao explorarmos a reencarnação. Trata-se do esquecimento do passado. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos, é a pergunta 386 de O Livro dos Espíritos. Podem os seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? A resposta: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Ou seja, a hipótese de se reencontrarem não é descartada, mas a de se reconhecerem, essa ficou de lado. No item A dessa pergunta, Kardec prosseguiu: não lhe seria agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Então a justiça divina também está nisso. Ao retornarmos, esquecermos quem fomos, que família estivemos, que país estivemos, que profissão tivemos, com quem relacionamos, tudo isso tem um fundamento justamente para nos auxiliar a nos expressar com maior liberdade e não sermos reconhecidos. Questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. E assim, meus irmãos, vamos encerrar este nosso trabalho, desejando a todos muita paz e muita harmonia em seus lares. Que Jesus nos abençoe a todos nós.